Assista a seguir. Saúde. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Antes de conversar com vocês, olha quem está aqui. Até que enfim! A gente brinca porque a gente fica com saudade. A gente é uma família aqui na TV Passo Fundo, no programa Saúde. E o nosso doutor André Kuhn, que está sempre prestando atendimentos a toda a comunidade nacional e internacional, esteve viajando, hoje está conosco, graças a Deus, novamente. Hoje a gente vai falar sobre traumas esportivos e recuperação funcional, mas antes eu vou agradecer os nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. Doutor, muito bem-vindo à sua casa, à sua poltrona, ao seu sofá. Estávamos com saudades dele ouvir, porque a todo momento sabemos que o senhor está trazendo tecnologia, desenvolvimento para a região, para o Brasil, para o mundo, porque o senhor faz essa ligação, faz uma ponte tão boa, não só no joelho, né? Entre o que tem de melhor na ortopedia para a vida de todos. Obrigado, eu gosto de estar aqui sim, é um prazer estar aqui conversando contigo e com vocês telespectadores, né? Passar um pouco da experiência que a gente tem, da vivência e ajudar as pessoas, né, nas suas necessidades, e às vezes uma palavra ajuda muito. E o meu feedback é no consultório com esse programa. Quando as pessoas dizem, eu assisti, me motivei, vim consultar porque eu vi talvez coisas que foram importantes e me impactaram. E as pessoas tomam uma atitude, uma decisão, né? E a vida é feita de decisões e atitudes. Por isso que a informação ela ajuda e norteia as pessoas a melhorarem a sua vida. Mas eu acho que o mais bacana desde que eu lhe conheci, doutor, é que o senhor não... O senhor faz a fala exatamente no que as pessoas precisam de respostas. Aquelas perguntas que a gente não faz, a gente só fica com medo. E muitas vezes, quando chega até o senhor, poderia estar melhor. Já poderíamos estar fazendo um trabalho pré-trauma. Eu acho que a gente, como profissional na área da saúde, principalmente o médico, ele tem que tomar posições. Eu não gosto de ficar em cima do muro, uma expressão que a gente utiliza, que é ser muito técnico, dizer, olha, isso pode dar tal resultado, blá, blá, blá. Eu gosto às vezes de dar a minha opinião, né? E não de induzir as pessoas, mas motivar as pessoas. Porque quando a gente demonstra a experiência que a gente tem às vezes com uma técnica, um tipo de tratamento, e ajuda as pessoas a entenderem, elas se motivam a tomar a escolha do caminho, né? E obviamente que profissionalmente a gente sempre vai tomar o melhor caminho que a gente tem a experiência, que a luz da medicina mostra que dá o resultado e faz a diferença para a vida das pessoas. Então é extremamente importante sim, profissionalmente a gente explicar, não assumir 100% a responsabilidade das decisões, mas a gente está numa escala hierárquica de um desnível técnico muito grande. O médico é o técnico e o paciente é o leigo. Você não pode deixar o leigo escolher a técnica. É o profissional que tem que determinar, às vezes, o que tecnicamente é mais indicado, mas fazendo a pessoa entender o porquê daquela técnica. E quais são as consequências e os resultados. E qual é o papel dele em assumir a responsabilidade do seu tratamento. E não delegar ao profissional unicamente a responsabilidade da condução do tratamento. Que é isso que a gente vai tentar conversar agora um pouco, né? Que é sobre as pessoas que se machucam, que sofrem traumas no esporte, né? E esporte, a gente considera, às vezes as pessoas pensam esporte é jogar bola. Não, esporte é tudo que é lazer, que é prazeroso. Uma dança é um esporte, né? Qualquer atividade que a pessoa fisicamente exerce com lazer, aquilo é um esporte, aquilo é um prazer. E muitas vezes a gente se machuca. E a gente só vai entender o que a gente tinha quando a gente perde. Até numa simples caminhada, infelizmente. É que nem água e luz. A gente só valoriza as coisas simples da vida quando a gente perde aquelas coisas. Verdade. Infelizmente. Porque as pessoas chegam com dor, com medo.
Às vezes já passaram por algum procedimento ou por um atendimento que não foi aquilo que buscavam, já chegam com muito medo, doutor, até o senhor, já chegam desestimuladas, digamos. A gente atende vários universos. A gente atende o universo das pessoas que se machucam e vêm diretamente nos procurar, que são as pessoas da cidade, da periferia de Passo Fundo, como a gente atende pessoas que já foram atendidas e às vezes vêm para uma continuação ou vêm para tratar uma sequela de um trauma, às vezes não bem sucedido, né? E óbvio que vem um monte de expectativas ao entorno disso. E é muito importante, sim, as pessoas entenderem que, por pior que seja, né, é possível ser recuperado. Hoje, a evolução tecnológica dos tratamentos é muito grande. A medicina esportiva, que é as técnicas para tratar lesões no joelho, tanto ligamentares, meniscais, cartilaginosas, ela evoluiu muito. A reabilitação evoluiu muito. Essa integração entre os profissionais na área da saúde, o médico, o fisioterapeuta, o educador físico, todo mundo, inclusive até a própria hoje a gente usa muito do suporte emocional, psicológico em algumas patologias, também. A nutrição, né, a alimentação, os suplementos, a nutrologia, ela é muito importante. No paciente não só idoso, a nutrologia, mas no paciente jovem. Então tem muitas coisas que ajudam e potencializam as melhoras. Então essa sinergia, ela cria sim um ambiente bem profícuo e que se torna bem exitoso. O importante é as pessoas não terem medo, né? Muitas vezes, como a gente é cirurgião, as pessoas nos enxergam com um bisturi na mão. E nem sempre é o bisturi que vai resolver. Nem sempre é um bisturi, nem sempre é cirúrgico, né? Muitas vezes o tratamento é conservador. Ele não é só que a pessoa naquela expectativa de medo, ela não vai procurar a informação. E aí o que acontece? Ela perde a oportunidade de uma boa reabilitação e uma recuperação funcional. E acaba se provocando uma lesão secundária que às vezes é cirúrgica. Reabilitação, traumas, é o que a gente vai falar hoje. Vamos te ajudar. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o nosso doutor André Kuhn. A gente está falando sobre traumas, como as pessoas chegam até o senhor, né, doutora? A gente estava falando sobre, aqui no nosso off, que sempre rende muito, sobre o politraumatismo. Politraumatismo. E a pessoa chega, às vezes, não só com o joelho, vem normalmente até o iótico, quem conhece. E daí, como é que é o atendimento, doutor? Assim, ó, a gente pega situações de pessoas que vêm, às vezes, que sofrem acidentes de carro, politraumatizados, ou às vezes até em atividades, por exemplo, o motociclismo ou ciclismo. O ciclismo é muito comum, as pessoas vão para uma estrada de chão,
E às vezes bate, cai, quebra, faz traumatismo craniano, Meu fazem Deus. fratura de costela com perfuração do pulmão, fraturas expostas na terra, né? Se machucam, fratura de tornozelo, fratura de perna, fratura de antebraço. Então as pessoas às vezes vêm já com situações bem machucadas. E o trânsito provoca muito politraumatizado, pessoas com traumas de alta energia, né? O motociclismo, então existe muito esporte com moto, que as pessoas também às vezes são ejetadas no movimento e a mesma velocidade que ele estava na moto, o corpo continua e vai bater no solo. Então isso é um trauma de alta energia. E aquilo vai para tudo que lado. Por exemplo, um joelho que bate, Em segundos. ele vai para tudo que lado. Ele luxa, ele rompe todos os ligamentos. É muito comum a expressão luxação para entorse. As pessoas às vezes confundem. Entorse é um rompimento ligamentar. É um movimento de giro que rompe ligamentos e tem graus variados. A luxação é a disrupção do contato da articulação. Olha como a gente É quando aprende. desloca completamente, isso é uma luxação. E uma luxação, por exemplo, no joelho é uma coisa muito grave, porque junto com a luxação pode Nossa. romper a artéria, que leva o sangue, e pode romper o nervo, que é o que dá a função motora, e aí ficar com a paralisia. Então, esse trauma, ele movimenta com muita energia e explode o osso, fraturas, estruturas ligamentares, e essas pessoas vêm num grau, às vezes, bem grave. E quando a gente opera, reabilita, e essas pessoas voltam à sua rotina, e às vezes voltam a fazer aquela atividade que originou, para a gente profissionalmente é uma grande emoção. E para as pessoas também poderem voltar à sua rotina. Então a gente atende pessoas em graus variados. E às vezes como coisas simples. Resvalaram e elas vão lá, fazem um estiramento, uma lesão periférica de ligamentos do joelho, como o colateral medial, que não deixa o joelho abrir. E essas pessoas têm uma dor por um período de 2, 3 meses. E o tratamento ele é clínico, às vezes uma imobilização, fisioterapia, analgesia. Mas a dor, ela assusta. A dor, ela faz com que as pessoas valorizem aquilo que elas perderam, né? E essa recuperação, ela é muito boa, né? E a outra coisa que ocorre, às vezes, é a perda da função. E mesmo as pessoas perdendo a função, elas podem ser reabilitadas a funções diferentes. E aí entra todo um anteparo emocional e o suporte em não desistir da vida e da recuperação funcional mesmo. Né? E o senhor falou que em outras épocas esses politraumatismos poderiam levar já à morte ali, né, doutor? Atendimento. Bom, o atendimento ao politrauma mesmo, né, o atendimento de resgate, hoje essas equipes de socorro, elas fazem um trabalho muito rápido e ágil em dar condições e agilidade e fluxo de atendimento. Os serviços de emergência dos hospitais também são altamente preparados para atender esses politraumas. Então, a sobrevida aos traumas e as condições que, por exemplo, acidentes de carro, né? A proteção do carro cada vez aumentou mais e a gente acaba tendo pessoas que sobrevivem a altos acidentes gravíssimos por toda uma estrutura de airbag que as protegem. Então, às vezes, vem pessoas com praticamente quebrou tudo. E a gente vai por partes recuperando, né? Ontem mesmo eu atendi e fiz uma cirurgia numa pessoa que sofreu, passando um final de semana, um passeio de moto, caiu e fez um trauma grave. Ele fez fraturas de membros superiores há 60 dias atrás e fez uma luxação de joelho e trauma no outro lado, que ele fez fraturas de pé, tornozelo. E rompeu todos os ligamentos do joelho. Foi colocado inicialmente um fixador externo, que é um aparelho que estabiliza a articulação para não ter mobilidade e ficar tudo solto. E ontem eu fiz as cirurgias de reconstrução de ligamentos. Então foram 4 horas de cirurgia. Nossa! A gente reconstruiu o ligamento cruzado posterior, todos os ligamentos do compartimento medial e toda a parte lateral. Então são cirurgias grandes, que há muito tempo atrás essas pessoas ficariam tranquilamente com algumas sequelas e bastante limitadas fisicamente.
E hoje, com a evolução das técnicas cirúrgicas e da reabilitação, essas pessoas elas acabam, às vezes, tendo um retorno à vida normal. Elas acabam, às vezes, voltando ao esporte, exercícios, atividades físicas normalmente. Mas, doutor, então, como que reconstitui um ligamento? A gente usa tendões que a gente tira de outras áreas do corpo, né? Isso aí, ó. E a gente refaz, é uma reconstrução ligamentar. A gente tira tendões de trás da coxa, a gente tira tendões do lado da perna, do próprio joelho, tendões. A gente usa, às vezes, tendões de banco de tecidos, que nós temos em Passo Fundo banco de tecidos, e a gente consegue reconstruir. Então, são cirurgias reconstrutivas. E esses pacientes, depois eles reabilitam, fazem fisioterapia, fazem academia, e eles retornam à atividade física. Então, é possível hoje muitas cirurgias reconstrutivas desenvolver boa qualidade de vida, né? E como tem as pessoas em graus moderados, por exemplo, o futebol. O futebol, no nosso Brasil, é o grande causador de lesões ligamentares. Até que não é esportista mesmo já. Não, amador, não, o esporte amador. O futebol começa às vezes desde na infância, adolescência e na vida adulta. A gente vive operando e atendendo os boleiros. Voltamos daqui um pouquinho porque tem mais perguntas para o doutor. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Eu fiz uma pergunta para o doutor aqui que ele chegou a regalar os olhos, né? Doutor, peraí, só um pouquinho. O senhor falou em reconstituir tendões, o senhor coloca algo robótico lá, fio de aço, isso e aquilo. O que é, doutor? Não, a cirurgia de reconstrução ligamentar, às vezes as pessoas vêm consultar com a gente diz, rompeu o ligamento cruzado anterior, tem que fazer uma cirurgia. Mas elas não têm a real noção do que é a cirurgia. Elas atribuem a gente a responsabilidade de fazer a cirurgia. A gente faz o diagnóstico, examina, faz uma ressonância. Para o paciente, às vezes, o mais importante é chegar com uma ressonância. Para nós, o mais importante é poder examinar. O exame físico, olhar, medir na mão o quanto está frouxo, instável, testar o joelho, isso é importante. Então, a medicina é feita de história, como é que foi o trauma, o movimento, exame físico e exames complementares. Esse planejamento cirúrgico, a gente escolhe opções de técnicas para reconstruir, principalmente o ligamento cruzado anterior, que é o que mais rompe na prática do futebol e esportes com pivô, com torção, e a gente usa opções de enxertos, né, ligamentares. Então, às vezes as pessoas acham que a gente vai lá costurar o ligamento que rompeu. Não sei. Não é isso. A gente vai fazer um novo. Aquele não serve mais. Ele rompeu. Ele vai ser reabsorvido, né? E ele morreu, né? Que nem uma planta que murchou. Eu tenho que ir lá fazer uma muda nova e uma planta nova. Então, é um enxerto ligamentar. Né? A palavra enxerto é porque a gente enxerta da própria pessoa ou de banco de tecido, um tecido que vai substituir a função daquele ligamento. E ele vai ter um tempo para se reconstituir histologicamente e funcionalmente.
E ele tem que ser amarrado, preso nas pontas para cicatrizar. E então a gente tira normalmente as cirurgias de cruzado anterior. As opções de enxerto são os tendões flexores, que são tendões que ficam numa região interna abaixo da linha articular do joelho, que a gente chama pata de ganso, a região medial. E ali tem dois tendões, que é o grácil e o semitendíneo, que a gente retira com um aparelho chamado stripper, por uma incisão. A gente vai e tira por dentro da coxa 23, 24, 25 centímetros de tendão. Esse tendão a gente dobra ele duplamente ou triplamente quando dá, e a gente precisa ter em torno de 9 centímetros de comprimento para fazer um túnel no fêmur, um túnel na tíbia e fixar esses ligamentos. Então eles ficam às vezes de forma quádrupla, quíntupla ou até sextupla. Ou a gente tira da frente do joelho. A gente tem a opção de tirar osso, o centro do tendão patelar, 1 centímetro de largura, e uma parte óssea na tíbia. Então isso é o osso, tendão patelar, osso, que também é bastante usado como opções de enxerto. E tem outras opções, né? E a cirurgia é feita por vídeo, então pequenas incisões, e que a gente vai lá, faz furos no osso, né? E no lugar onde se origina e onde se fixa, a gente vai fazer os túneis e fixar com sistemas que estabilizam dentro do túnel ósseo aquele enxerto. Ele vai cicatrizar, ele vai se aderir ao osso, e a pessoa já precocemente, às vezes no outro dia ou no mesmo dia, já pode fazer fisioterapia botando o pé no chão. O que muda a reabilitação? É quando junto com essas cirurgias a gente faz suturas meniscais. Que o menisco, que é o amortecedor, sim, esse a gente vai lá e tenta às vezes costurar ele para ele cicatrizar de novo. Porque ele é o amortecedor e ajuda a lubrificar a função da cartilagem e absorver os impactos. Então o menisco determina às vezes a qualidade da cirurgia. E nem sempre é possível. Eu ia dizer isso, né? se não tiver como salvá-lo. Nem sempre, porque às vezes está macerado e são lesões em áreas que não são suturáveis. E a gente tem que tirar, e eu sempre uso a expressão, é que nem uma maçã que tem um bichinho. A gente vai com a faquinha, corta o bichinho fora e fica com a parte boa da maçã. O menisco, às vezes, aquela parte que está estragada, a gente retira, às vezes, a parte estragada, preservando o máximo possível de menisco saudável, para não fazer falta. Mas ele não se regenera, ele não vai crescer menisco novo. Por isso que a sutura meniscal nas cirurgias ligamentares, ela é sempre a primeira opção de escolha que a gente tenta fazer. Então, às vezes, as pessoas se impressionam com o que é uma cirurgia, e elas não têm a real noção de tudo que é feito. E isso evoluiu muito nos últimos anos, e vem evoluindo muito. E às vezes tem pessoas que junto com isso têm fraturinhas, lesões de cartilagem. E a gente tem que fazer procedimentos associados de cartilagem. Então às vezes são microperfurações para estimular a crescer um tecido cicatricial, ou até mesmo reparar a cartilagem, ou com membranas que chamam-se membranas de colágeno, que vai estimular um crescimento da cartilagem. Então tem muitas coisas evolutivas que aconteceram na medicina esportiva. E a gente dá esse paciente para reabilitação, para o fisioterapeuta, para o educador físico. Aí entra a parte nutricional, né? Adequar uma alimentação balanceada, rica em proteína, estimulando o ganho de massa magra para reabilitar. Porque a inatividade, ela faz ter a perda funcional da musculatura. E aí os suplementos, toda uma orientação adequada, favorece uma reabilitação, e essas pessoas depois de um tempo retornam ao esporte, né? Então para a gente é muito gratificante isso, ver isso acontecer, e para as pessoas também, né? Elas se sentem valorizadas em se sentirem bem, né? E poder recuperar a sua função e a sua vida. Eu gosto da certeza que o senhor tem, doutor, quando o senhor vê o trabalho do senhor e da sua equipe, no OIOT principalmente. Quando o senhor disse que atendeu esse paciente com vários traumatismos e que o senhor finalizou a cirurgia, isso o senhor disse para mim em off, e ele vai ficar bom. E o senhor disse que não, vai ficar bom. A gente ontem, essa cirurgia que eu fiz, realmente, é muito raro eu fazer uma cirurgia que eu fique mais que 2 horas operando um mesmo paciente.
E esse paciente eu fiquei 4 horas operando ele. Então isso não é... Eu comecei às 6h30 da tarde e terminei às 10h30 da noite. E eu tinha feito já 4 outras cirurgias antes. Eu comecei de manhã cedo. Então eu passei trabalhando mais de 16 horas. Reconstituindo vidas, fazendo né? cirurgias, né? Então, mas eu saí feliz. Por quê? Porque era um joelho que ia para todos os lados e terminou estável, firme, né? E aí eu até disse para o pessoal, esse vai ficar bom. Outra coisa que 2 vezes o senhor falou hoje, que o senhor fez um movimento, então, essa questão de ter todos os exames, mas o senhor sabe bem o funcionamento ali, que tem certeza do que é necessário ali, né, doutor? Isso o tempo nos ensina, né? Eu já tinha me auxiliando ontem um colega que é cirurgião do joelho, um outro que é ortopedista e está fazendo a formação em cirurgia do joelho, e um residente, né, me ajudando. E a gente tem que ter mentalmente, né? Eu falei também em off que eu já tinha operado esse paciente 2 noites antes, planejando na minha cabeça a cirurgia. A gente cria expectativas quando é um procedimento que foge à rotina, maior do que a rotina, porque exige uma coisa que chama-se organização. Então o médico ele tem que ter uma organização e um planejamento técnico e tático para o que ele vai fazer. E isso gera na gente também, por mais que se tenha experiência, hoje eu tenho praticamente quase 15 mil cirurgias já feitas na minha carreira profissional, e mesmo assim eu sofro com desafios, mas eu sou motivado por esses desafios. Essas cirurgias elas são altamente desafiadoras, porque elas exigem a nossa plenitude de capacidade técnica. E aí aquilo é teu êxtase profissional quando tu termina e vê que realmente aquilo que tu planejou saiu o resultado. E o mais bonito, doutor, para a gente que não é da área médica, é entender o que pode estar acontecendo com um amigo da gente ou com a gente mesmo nessas situações. O Programa Saúde gosta muito que o senhor venha trazer essas verdades que a gente precisa saber e que tem jeito, sim. Tem. Procure. O nosso doutor Joelho, então, doutor André Kuhn. Até a próxima, doutor. Até. Muito obrigada. Nada.